Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vou botar aqui, boa noite. Boa- Boa noite. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. A gente vai esperar mais um pouquinho para iniciar. Mais uns minutinhos e a gente já começa a conversar. Deixa eu ver quem está por aqui, então, hoje. Pela ordem aqui alfabética. Aline, Karen Borges, Cristiano, Karen Machado, Shirley e Vanessa, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Boa noite. Boa noite, Adriele, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Que bom. Coisa boa que já tem bastante gente agora. Boa noite, eu tava terminando umas coisinhas aqui, daí não dei oi. Não deu para abrir o microfone antes, né, Aline? A gente entende. Tranquilo. Boa noite. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Olá, prof, tudo bom? Boa noite, Tudo pessoal. jóia. Tô tentando arrumar o fone aqui também sem som. Tranquilo, mas como tu falou agora, deu para te ouvir bem. Ouviu bem? Ouvi bem? Aham. Tá, eu desliguei ele aqui.
Bom, pessoal, dei uns minutinhos para ver se mais alguém ia entrar, então, já são 8h36, então vamos começando a nossa tutoria de hoje, nosso encontro de tutoria. Já dei boa noite a cada um, mas boa noite geral, e a quem estiver nos assistindo a gravação posteriormente, né? A nossa tutoria de hoje, eu especificamente tenho apenas uma questão na minha pauta aqui, que é mostrar para vocês como que vocês conseguem enxergar os feedbacks, né, os comentários das avaliações de vocês, e nessa mesma linha, como que vocês conseguem enxergar as notas de vocês das atividades que já foram realizadas, tá? Queria pedir... o Cláudio saiu agora. Não, o Cláudio está aí. Cláudio, queria pedir a tua autorização como representante aí da turma de te usar como cobaia, usar as tuas entregas e as tuas notas como modelo, só para mostrar para a turma, tudo bem? Posso mostrar? Talvez o Cláudio tenha saído um pouquinho, vou esperar ele voltar. Por que eu peço essa autorização, né, pessoal? Isso é importante que vocês saibam também. As notas são dados importantes de vocês, são dados sigilosos dos alunos, né? Porque a gente fala de dados sensíveis. Se vocês não querem que ninguém saiba a nota, o comentário que vocês receberam em alguma avaliação, vocês têm todo esse direito, tá? Porque esta é uma relação do aluno com o professor. Então, o professor não pode, por exemplo, colocar no grupo do WhatsApp, né, uma relação, uma lista com os nomes e com as notas de vocês. Por quê? Porque estaríamos ferindo a privacidade do aluno. E alguns podem achar estranho isso, mas vocês vão me entender no momento que a gente pensa assim, tirei uma nota super ruim, estou com vergonha da minha nota, tá? Não foi a minha melhor avaliação. Então, eu não quero que ninguém saiba. E eu tenho todo o direito disso. Eu, aluno, tenho todo o direito dessa privacidade, dessa informação. Claro que, de repente, se eu tirei um notão, eu gostaria que os outros vissem. Mas se eu tirei uma nota ruim, eu não quero que os outros vejam. Então, a gente tem que preservar muito isso. E por isso, então, Cláudio, não sei se tu chegou a ouvir antes que eu pedi a tua permissão. Eu estou te pedindo, Cláudio, como representante da turma, se eu posso usar a tua nota de TGA, vou abrir só TGA, nota e feedback ali para mostrar algumas coisas para a turma. Posso mostrar? Claro, com certeza. Tá bom, muito obrigada. Então, essa autorização do aluno é importante para a gente preservar essa autonomia. Se o Cláudio dissesse que não, ele teria todo o direito, eu ia perguntar para algum outro colega se eu poderia mostrar alguma nota. Se eu não tenho essa autorização de vocês, pessoal, eu não posso mostrar, tá? Mas entre vocês comentam as notas. Aí, tudo certo. Aí, eu, aluno, estou comentando com o meu colega quanto eu tirei. Aí, não tem problema nenhum. Mas, só relembrando, o professor não pode abrir essas notas do aluno sem autorização, tá? Então, vocês já fizeram a entrega, por enquanto, de 3 atividades de produção, né? E agora, no próximo domingo, é o prazo final para a entrega das outras 3 atividades, é isso? Só me deem um certinho, um joinha, se é isso mesmo, já 4. Obrigado, Gabi. O próximo é agora domingo. Beleza. Domingo. Ótimo. Então, o que eu vou mostrar hoje, eu peguei a TGA como exemplo, para mostrar para vocês onde estão os comentários, se por acaso vocês ainda não viram, e como vocês podem responder a este comentário, porque uma aluna hoje me mandou uma mensagem e disse, prof, explicou a situação dela,
e me disse, eu não achei lá no Moodle onde responder. Então, por isso eu lembrei de explicar para vocês onde que responde, tá? E aonde que vocês leem também o comentário do professor. E eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem enxergar as notas de vocês, a composição das notas, tá bom? Então, são esses os meus 2 principais tópicos. Podemos falar outras coisas depois, caso vocês tenham dúvida, mas a minha pauta é mais curtinha. Importante, lembrando aí. Então, vocês já entregaram 3 atividades de produção 1. No dia 4 de maio, vocês entregam as outras 3 unidades de produção. E no dia 4 de maio, tem um outro prazo bem importante. É o prazo final do fechamento dos 6 questionários, tá? Então, quem não fez nada até agora, tem até domingo para entregar 9 tarefas. Ou seja, preencher 6 questionários e fazer 3 atividades de produção. Tá? Dá para fazer? Dá, mas tem que dar uma corrida. Aproveitar o feriado amanhã para quem tem folga e se jogar, tá? Mas imagino que a grande maioria de vocês já tenha evoluído em algumas questões, então vai ser mais tranquilo. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês do nosso Moodle. Então, com a permissão aí do Cláudio para a gente poder visualizar. E eu vou mostrar primeiro, então, aonde sai a avaliação. E se vocês têm alguma dúvida, por favor, vão me interrompendo, levanta a mão, abre o microfone, vamos lá, tá? Então, aqui a gente está na página do Cláudio, tá aqui em cima, né? Você acessou como Clá, apesar da minha foto, que é uma sobreposição, é uma vantagem que os professores e coordenadores têm, a gente consegue fazer essa sobreposição e entrar como se fosse um aluno, até para mostrar exatamente para vocês, do mesmo jeito que vocês enxergam a tela, porque a nossa tela de professor, gestor, coordenador, é um pouquinho diferente, tá? Então, quero dar uma olhada nas avaliações. Entramos em TGA, atividades de avaliação, e aí eu vou entrar, atividade de produção 1. Aqui do lado, a gente já está vendo, ó, que tem um indicativo, que o Cláudio entregou a tarefa e que já recebeu uma nota. Se eu ainda não tivesse corrigido, estaria aparecendo aqui o a fazer, que é o receber uma nota. Como eu já dei a nota, já fiz a avaliação, já aparece aqui, tá? Então, a gente vai entrar nessa atividade de produção. E aí, vocês vão enxergar, após o quadro, a orientação e tal, esse status aqui de envio, tá? Nesse status de envio, vocês têm o que vocês mandaram para mim. E, se por acaso, não foi o caso do Cláudio, mas se por acaso o Cláudio quisesse me dizer alguma coisa, tipo assim, professora, substituir o arquivo que estava errado, ou desconsiderar alguma coisa que está na página tal, ele poderia ter feito isso aqui nesse item comentários. Assim como vocês podem escrever aqui para mim, nesse comentários, eu poderia ter escrito para vocês. Nesse momento eu não escrevi nada para o Cláudio. Alguns de vocês receberam um comentário meu dizendo, olha, o arquivo não está em PDF, eu não estou conseguindo abrir, revisa, me manda de novo, tá? Então, esse comentário a gente faz normalmente durante o prazo de entrega do trabalho. Beleza. Terminada essa parte aqui, né, vocês fizeram a entrega. Bom, então agora vem o quê? O feedback, tá? Nesse feedback, vocês têm aí a nota que o aluno tirou, barra a nota máxima que essa atividade vale, sempre para vocês saberem
quanto que vale essa avaliação, tá? E aqui embaixo eu coloquei os comentários de feedback. No comentário de feedback, só o professor consegue escrever. Vocês não conseguem escrever, não existe campo para isso, tá? Para alguns alunos que tiveram trabalhos muito bons, tanto em TGA quanto em economia, eu dei o feedback aqui e escrevi: fulano, solicito a tua autorização para publicar, deixar disponível o teu trabalho para que os outros colegas tenham acesso, tá? E aí foi que a aluna disse: eu não encontrei onde eu posso responder, eu não sei onde eu posso dar esse aceite, estou de acordo, pode publicar. Então, onde é que vocês podem escrever? Nessa parte de cima dos comentários sobre o envio. Então, pode escrever ali: professor, autorizo a publicação do meu trabalho, tá? Só isso que eu preciso. Ou então, no WhatsApp, que alguns me mandaram por WhatsApp, dizendo: autorizo a publicação do meu trabalho. Tá bem? Então, é por ali que a gente pode se comunicar sobre esta atividade específica. Então, pode ser pelo Moodle ou pelo WhatsApp. Para a turma toda, informação. Esses trabalhos que eu dei, esse feedback, dizendo que eu gostaria de publicar, o que eu pretendo fazer com essas publicações? Os trabalhos atenderam a todos os requisitos e tiveram também, no quesito criatividade, a melhor avaliação. Então, eu gosto sempre de deixar esses trabalhos disponíveis para que todos vejam e daqui a pouco ter alguma ideia para um próximo trabalho, entender, muitas vezes, por que meu trabalho, apesar da professora ter escrito que meu trabalho estava bom, teve trabalhos com conteúdo melhor, com mais conteúdo, que em alguns feedbacks eu escrevi isso. Então, vocês vão poder ter a oportunidade de olhar o que são esses trabalhos com um pouco mais de conteúdo, com mais criatividade, tá? Então, eu vou deixar esses arquivos disponíveis na aula 2, tá? No final da unidade 2, eu vou colocar os arquivos, tanto de teoria geral da administração, quanto de economia e saúde. Eu vou botar lá para vocês, tá bem? Então, eu peço que vocês deem uma olhada, se vocês estão nesta situação de comentário para publicação, e pediria, se possível, se vocês podem me retornar, tá bom? Beleza. Então, esse é o primeira parte aqui com essa questão dos comentários. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é a questão das notas, tá? Eu vou voltar aqui na parte principal da disciplina. E bem em cima, quando vocês entram na disciplina, sem entrar em nenhum card, aqui vocês têm o curso, os participantes, que vocês conseguem enxergar todos os colegas de vocês. Não sei se vocês já acessaram essa ferramenta aqui. Eu gosto de mostrar isso, porque às vezes, eu queria saber o nome completo do colega para poder colocar no material, tá? Então, aqui tem o nome de todo mundo, inclusive o meu. Nesse primeiro trabalho de produção, pessoal, eu não impliquei com aqueles que botaram meu nome errado, tá? Mas eu sou chata, eu gosto que escrevam o meu nome certo. Eu sei que o sobrenome é complicado, mas só colado aqui, tá? Então, ali tem o nome do coordenador, o nome dos colegas, o nome do professor, e a gente pode botar aqui por ordem alfabética, ó. Quando a gente bota assim, clica em nome, agora ele vai sair da ordem alfabética, ele vai fazer a ordem inversa. Mas se eu clicar em nome, ele bota em ordem alfabética, eu consigo achar o nome de todo mundo. E aqui, nessa parte, que eu digo que o Moodle é mega fofoqueiro, tá? Cláudio, vou continuar te usando como exemplo. Na disciplina de TGA, por exemplo, ele me conta que o Cláudio entrou pela última vez, acessou a disciplina há 1 dia
e 23 horas, tá? E aí também, vou usar um exemplo aqui de uma colega que não está conosco, mas esse dado não tem problema da gente mostrar. Por exemplo, a Darlise está me dizendo aqui que ela nunca entrou no Moodle. Para que serve isso, né, pessoal? Para a gente poder acompanhar como que vocês estão indo, se vocês estão acessando realmente a plataforma, porque infelizmente tem alunos que às vezes só assistem a aula, não entram na plataforma, não olham o material, e aí depois vem alguma desculpa do tipo assim, eu não consegui postar o trabalho porque o sistema estava com problema. Aqui a gente consegue ver como é que um aluno que nunca entrou no Moodle vai dizer que não conseguiu entregar o trabalho, né? Não faz sentido. Então, o Moodle nos entrega esta situação. Eu sei exatamente quando foi a última vez que vocês entraram, se vocês já entraram alguma vez, tá bem? Pois não, Aline, pode falar. O meu tá aparecendo ali 20 horas atrás, mas eu tava agora no Moodle. Agora, sim. Na verdade, assim, ó, Darlise, estou olhando a Darlise ali. Aline, ele está dizendo, nós estamos especificamente na disciplina de TGA, tá? Então, você pode estar dentro do Moodle, mas daqui a pouco você não está na disciplina de TGA. Vamos fazer um teste? Se tu puder, entra na TGA e eu vou atualizar a página. Vamos ver se vai funcionar. Peraí. Agora é o teste derradeiro. Cadê a Aline? Mais para cima. Aline. É verdade, está dizendo que faz 20 horas que você acessou ali. Vou dar um F5 aqui para ver se já foi. Não entrei, peraí, um minuto. Tá. Isso, me avisa quando tu entrar e a gente já faz o teste. Abri agora. Beleza. Vamos atualizar aqui. Aline, 8 segundos. Tá vendo ali, Aline? Aham. Agora, ou seja, está online, né? Acessou e aí ele vai aparecendo. Então, ele nos entrega tudo. Às vezes pode ter problema? Pode. E aí, às vezes, a gente precisa chamar a nossa área técnica para dizer, ó, o aluno está dizendo que estava, mas aqui não está aparecendo. Mas são raros esses casos. Cada vez mais o sistema está mais confiável. Tá? Eu entendi. Outra dúvida. Não. A avaliação do meu trabalho, ele vai ser sempre comparado com o do meu colega ou se está certo ou se está errado? Tipo, por exemplo, um exemplo bem nada a ver, tá? Escrevi teu nome, Margarete, com I, por exemplo, e ele botou Margarete com TH. Como ele escreveu correto, ele ganha 6, eu vou ganhar 5 porque eu escrevi errado. Essa é uma dúvida. Tá, boa. Aí, Aline, vai depender muito de cada professor, tá? Isso não existe um padrão fechado da faculdade. Na Faculdade Moinhos de Vento, o professor tem a liberdade de criar os seus critérios de avaliação, mas ele precisa deixar claro esses critérios, tá? Então, por exemplo, assim, eu sou mega chata com erro de português, tá? Então, eu botei nos meus critérios de avaliação que o português é um dos critérios avaliados. Então, eu tirei alguns décimos de trabalho, que estava com acentuação errada, que estava com grafia errada, que estava com pontuação errada. Não tirei um ponto inteiro, mas um pouquinho eu tirei e expliquei isso no feedback. A primeira parte da tua pergunta que é bem importante. Sempre vai ser comparado com o meu colega? Também depende, tá? Eu, Margarete, nas minhas disciplinas, gosto de fazer esse comparativo. Então, eu sempre pego o que, no meu entendimento, dentro dos critérios que eu defini ali, que eu deixei claro para vocês. Quais são os trabalhos que estão excelentes, que estão completos, e dou a nota máxima. E eu não tenho problema, Aline, em dar nota máxima. Eu sei que tem professores que dizem, às vezes, eu não dou 10 para ninguém, 10 é só professor. Eu acho isso uma besteira. Pior que é um horror, mas tem professor que tem essa lógica, tá?
Na Faculdade de Moinhos a gente não tem isso, graças a Deus. Nunca vi nenhum professor falar isso. Em outras instituições eu já vi. Eu não tenho problema nenhum em dar 10. Eu fico mega feliz junto com o aluno se ele conseguiu compreender, se ele colocou todo o conteúdo possível ali, se usou da criatividade máxima. Então, eu dou nota máxima, sim, para bastante gente. E, gradativamente, eu vou descontando. Mas coisas, por exemplo, tá? Eu tinha alertado que era importante que vocês colocassem o nome de vocês no trabalho. Teve gente que esqueceu, que não lembrou de botar, não descontei, mas chamei atenção. Eu só, para a próxima entrega, importante que tenha o teu nome. Mas é uma questão que não vai mudar o conteúdo. Escrever o nome da professora errado. Não vou complicar a vida de vocês por causa disso. Bem pelo contrário, tá? Mas tem alguns fatores que sim, eu vou descontar e eu, Margarete, vou comparar. Mas já conversei com vários professores que não usam essa lógica. Tem professores que acham, que entendem assim, se fez o que estava solicitado, se atendeu aos critérios solicitados, nota máxima. Não atendeu, nota menor. Agora, a gente também pode ter situações do professor dizer ou é 8 ou 80, né? Ou é tudo ou é nada. Eu dificilmente dou nota inferior, dou nota muito baixa, tá? Não é o caso das turmas de vocês, mas no caso da turma do segundo semestre, por exemplo, de administração financeira hospitalar, trabalho também valendo 6, eu cheguei a dar para alguns trabalhos 1,5. Ah, mas estava tão ruim assim? Esse 1,5 foi quase que uma nota de consolação, tá? Por quê? O trabalho estava horrível, o aluno não entendeu nada, nada. É uma disciplina que exige um pouco mais de concentração, tem que usar uma planilha de Excel. Então, assim, infelizmente, teve 2 alunas que ficaram com essa nota muito ruim. E aí nós vamos fazer, inclusive, uma aula extra para elas, para tentar ver se elas conseguem entender esse conteúdo. Mas são casos extremos, tá? Então, assim, nas turmas de vocês, na turma de vocês, para os 2 trabalhos que eu corrigi, ninguém tirou menos, agora não vou me lembrar se foi 3 ou 3,5, tá? Mas ninguém fez o trabalho tão errado que não merecesse pelo menos metade da nota. Então, eu tento trazer assim, o máximo de, sim, comparativos para poder facilitar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. Já que tu fez a pergunta, né? E eu gosto de ouvir isso de vocês. Vocês acham ruim esta comparação com os colegas? Eu achei muito. Porque o que eu acredito? Se eu fiz certo, tá tudo certo. Se o meu colega botou 3, 4, 5 palavras a mais, daí questão dele, claro, merece uma nota a mais, ele elaborou muito mais. Mas se o meu está certo, também não tem por que me descontar nota. Tô dando um exemplo do meu, não sei dos meus colegas, tá? Não achei justo, entendeu? Se tá certo, se tá errado, tá errado. Ah, mas o Cláudio fez 3 páginas. O meu tá certo e o dele também. Então, os 2 ganham a nota que merece. Não porque ele botou uma página a mais, ele merece mais que eu. Isso foi a questão, entendeu? Não sei se às vezes eu não sei me expressar direito, tá? Não, depois mas eu consegui entender. Eu botei umas páginas em branco lá para fazer soma, tá? Eu botei umas páginas em branco lá para fazer volume. Ó, se a Pro me der um pontinho a mais, eu boto 10. E escrevo o nome dela em letras garrafais grande, Margarete, com TH. Bota umas florzinhas lá do nome dela, Schneider, sei lá. Bota umas florzinhas ainda junto, né, Aline? Os coração, tudo que tu quiser, Pro. Tá. É legal te ouvir, e talvez essa seja a percepção de mais colegas, porque daqui a pouco eu não tinha me dado conta que
que isso pode causar um incômodo para alguns. Foi ótimo te ouvir. Vou repensar para os próximos trabalhos, tá, Aline? Ou então... Acredito que se alguém mais também se incomodou, por favor. Sim, não, se quiser se manifestar, pode se manifestar, mas eu gostei muito da forma como tu trouxe isso, bacana, porque já de antemão, não, esta avaliação que passou, não mudo, mas para as próximas eu posso repensar esta forma. Eu gosto de ouvir vocês por causa disso, que a gente sempre tem essa oportunidade de repensar alguma situação. Legal. Graças a Deus, todos humanos, todos erramos, todos estamos, inclusive estamos aprendendo. Daí onde entrou o questionamento? Não, era para ser, como está sendo os primeiros, todo mundo muito tempo sem estudar, né? Era para ser algo simples até a gente se aprimorando, né? Daí por isso que entrou a dúvida, o questionamento. Tranquilo. Não, legal que tu tenha trazido isso. Vou levar em consideração. Joia. A Gabriela está com a mão levantada. Vamos lá, Gabi. Prof, complementando o que a Aline falou, a gente entrou em discussão no grupo, que muitos, como eu, estão sem estudar há algum tempo, então muitas vezes eu te questionei, prof, o que é o mapa mental, né? Porque eu não tinha conseguido tempo para pesquisar ainda. Então a gente também não sabe o que tu tá exigindo, o que tu tá procurando, será que tá certo, será que tá errado? Muitos ficaram na dúvida e com medo, né? A gente até ganhou uma nota boa, a maioria, mas a gente ficou com medo de ganhar uma nota baixa, porque a gente não sabe exatamente, o professor não mostra, o professor, tipo, a maioria não deu um exemplo do que ele quer. Eu quero... Tá, tu não pode também falar o que tu quer exatamente. Não posso dar o trabalho pronto. Dar resposta, né? Mas a gente ficou bem confusos, assim, né? Para quem não estuda há muito tempo, para quem nunca sabe, né? Não que nunca viu o mapa mental, mas que não tinha nenhuma ideia, né? Perfeito. Então é difícil no início, assim, até entender, até saber o que o prof quer. Não, perfeito. Os comentários de vocês estão ótimos. Eu até estou repensando aqui algumas estratégias. Claro, o que eu penso em trazer das melhores avaliações é até para vocês poderem comparar o trabalho, e alguns vão dizer assim, não concordo com a professora, acho que o meu trabalho está tão bom quanto, tá? Mas aí é a minha percepção, a minha avaliação. E outros vão dizer, realmente, eu podia ter me puxado mais. Aqui, isso aqui ficou bem melhor que o meu. Então, eu gosto de deixar publicado esses trabalhos prontos para vocês, esses trabalhos que eu classifiquei como melhores notas, para vocês poderem fazer essa comparação. Mas vocês têm razão, fiquei muito tempo sem estudar, não sei como é que faz, tal. Às vezes dá uma insegurança grande. A gente talvez possa pensar numa outra forma de avaliar, pelo menos nessa primeira chegada, essa primeira atividade de produção. Legal, Gabi. O Cláudio levantou a mão e depois, na sequência, a Adriele. Pode falar, Cláudio. Prof, retificando também, junto com as meninas, que a gente conversou semana no grupo sobre isso, né? Sim. De repente ter um critério, entendeu? Tipo, um critério igual, para que... Claro, a gente ficou um bom tempo sem estudar e tudo. E aí, tudo bem que as notas foram boas, né? Mas aí a gente fica, poxa, um tirou 6, outro tirou 5, né? Aí vamos comparar os trabalhos. Então, de repente, o próximo ficar, tipo, um parâmetro já, né? Estabelecido tipo, um padrão. Sim, né? sim. Para que todos possam seguir, né? Uma explicação, algo parecido, para que todo mundo saia bem também de novo. Tá bem. Entendido. Legal, Cláudio. E aí eu vou só fazer uma correção, Cláudio. Algumas pessoas gostam de ser corrigidas, outras não, mas é meu papel fazer uma correção aqui. Quando tu começaste a falar, Cláudio, tu disse, retificando o que as colegas disseram. Na verdade, eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer ratificando, que é reafirmar o que as colegas disseram, tá? Porque quando a gente diz quando a gente diz retificar, é que eu quero corrigir, eu quero arrumar o que foi dito. Ratificar, exatamente. Isso, beleza. Tá ótimo. E isso é um problema, Margarete Pessoa. Eu não consigo deixar de comentar se alguém se alguém cometeu algum equívoco aí na fala ou na escrita. Então, eu sempre vou... Sim, sem problema, claro. Tá bom, obrigada por ter me entendido, Cláudio. Vamos para a nossa e Adriele e depois a Aline. Pode falar, Adriele. Prof, me tira uma dúvida. O que a senhora entende do mapa mental?
Porque eu pesquisei para poder montar e eu entendi que o mapa mental é o que eu entendi daquela atividade. E aí, como é que a senhora ou vocês, professores, fazem avaliação sobre o meu entendimento? Bom questionamento, tá, Adriele? Na verdade, o mapa mental, ele tem, dependendo do autor que a gente vai olhar, ele tem realmente esse comentário que você disse, né? Essa definição. É o entendimento do aluno, certo? O que eu entendo, e na verdade, o que eu esperava da turma, com esta atividade do mapa mental, sim, era trazer o que vocês entenderam, mas abrangendo todo o conteúdo que estava contido nas unidades 1 e 2. Alguns colegas conseguiram trazer praticamente todo esse conteúdo, e aí foram os que tiraram a nota maior, tá? Mas outros, faltou parte desse conteúdo. Algumas coisas que estavam abordadas de conteúdo, e aí não é entendimento, tá, Adri? Era que eu esperava que todo o conteúdo tivesse incluído ali. E aí, agora, ouvindo a tua pergunta, talvez isso não tenha ficado claro também. Talvez, na hora que eu preparei o enunciado do trabalho, eu precisasse deixar mais claro o que eu esperava desse mapa mental. Então, de uma certa forma, eu consegui captar aí um pouquinho do teu questionamento agora do mapa mental. Talvez tenha faltado orientação maior, detalhamento maior de qual era o entendimento. Talvez até a definição do que eu entendia como mapa mental, que era obrigatório que tivesse todo o conteúdo, que isso realmente não estava escrito, né? Não sei se é esta a questão, Adri. Se tu quiser falar mais um pouco. Tá, eu entendi. Outra coisa, Sim. Por exemplo, tá? Para fazer a capa do meu trabalho de TGA, eu tive ajuda. Para fazer o meu trabalho de economia, eu não tive ajuda. Então, por exemplo, a minha capa ficou horrível. E eu sei que isso é uma coisa não só minha, mas vários dos meus colegas, nós tivemos dificuldade em montar o trabalho, porque a gente não está acostumado, enfim, à montagem. Sim, te E aí eu entendo. queria saber, isso também se leva em consideração? Por quê? Porque nós temos colegas que trabalham com isso, com esses programas de montar trabalho. E daí, no nosso ponto de vista, nós conversando, nós Sim. sabemos se isso a senhora leva em consideração. Porque daí, no nosso entendimento, seria algo meio injusto. Perfeito. Não, eu não levei em consideração capa, não levei em consideração essa questão de ter o nome ou de não ter o nome. Teve um monte de gente que não fez capa. Tá? Tu vai ver no material que eu vou botar, inclusive tem um dos que ganharam nota máxima que não botaram o seu nome, a gente não sabe quem é o aluno. Tá? Muita gente não botou capa nos trabalhos, não tem obrigatoriedade, por isso eu não avaliei. Então, isso é uma coisa importante, e claro, a gente também vai evoluindo e vai aprendendo com esses feedbacks de vocês, que tem certas coisas que precisam estar melhor esclarecidas, né? E essa questão, avalia a capa, avalia, se eu não me engano, foi o André que colocou referências. É legal, mas não era obrigatório. Então, eu não posso dar nota máxima para o André, porque ele botou referências, e para os demais que não botaram as referências, descontar ponto. Daí, é importante a gente falar isso, tá? Tá, eu entendi. Eu só usei essa pergunta porque, por exemplo, o meu trabalho visivelmente de economia ficou feio, eu reconheço. Por exemplo, e mas a Stephanie mostrou um dela para nós, por exemplo, que ficou bem colorido, bem bonitinho. Então, essa foi a dúvida do grupo, sabe? Mas eu já entendi. Muito obrigada, inclusive. Beleza, de nada. E se quiser falar mais alguma coisa, estou à disposição. Aline, tua vez. Antes de falar contigo, Adri, o Canva,
ele te ajuda muito a fazer isso. E ali tu pode pôr, sabe aonde? No YouTube, como editar qualquer coisa, quando eu estiver passando ali na farmácia, eu posso ajudar vocês. É bem tranquilo. Eu fiz 2 páginas com a mesma página e botei, só escrevi trabalho, tipo, eu edito as coisas. E escrevo o trabalho, meu nome e a matéria, por exemplo, Eu sabe? entendi. Agora, os próximos trabalhos eu já estou conseguindo fazer com mais facilidade. Nesses 2 primeiros eu apanhei bastante, mas, O Canva tecnologia não ajuda. é comigo. É que nem eu tava falando com o colega da TI hoje, que eu comprei um Note, ele vai arrumar pra mim. Eu tô na época do Windows XP, gente, do MSN Orkut, computador. Hoje em dia, Exatamente. Tô rindo aqui, mas é um rindo com carinho, tá? Com respeito. Mas Não parece, mas eu já sou 30 para cima. Ai, adorei esse comentário. Eu tenho Windows 11, 12, 13, 14, eu tava lá no XP. Mas olha só, tu já tá dando sugestão para a Adri de usar o Canvas, maravilhoso, e o Canvas é super moderno. Isso que tu disse, tem vídeo no YouTube que ensina, é um programa muito amigável, assim, que ele facilita a vida, então é uma das dicas para montar trabalho dentro do Canvas. Sim, não, eu tô sempre pronta a ajudar. Outra coisa que eu quero que fique bem claro, Sim. Eu acho que uns 15 anos eu não estudo, então o meu mapa mental, como a Adri falou, eu botei o que eu achei que era, e tópicos. Eu botei poucos, mas eu acredito que eu podia ter posto mais depois que eu tinha encaminhado e visto a minha nota. Mas eu fiquei feliz, óbvio, com a minha nota, porque eu não esperava. Vou tirar um 0,5. Juro por tudo. Então, claro, fiquei feliz, óbvio, porque a gente não estava esperando tanto. E agora, olhando as tuas falas, de como é o mapa, de como a gente poderia ter feito, estou criando uma ideia para o do Lucas já. Pois é, o Lucas tem um mapa mental também para fazer, Vai ficar um pouquinho melhor que o teu, né? Não sei. Top! É essa a ideia, pessoal. Então, assim, não se sintam julgados e menosprezados, eu acho que essa é a principal questão. Não se sintam menosprezados se daqui a pouco a tua nota não ficou tão boa. Como vocês estão dizendo, foi a TGA provavelmente foi o primeiro que vocês fizeram, né, o trabalho ali, mapa mental em economia foi o primeiro que vocês fizeram, e talvez a tecnologia não ajudou, como a Gabriela escreveu ali, né, eu sou zero criatividade, tem isso também. Gabi, eu vou confessar para ti que eu também sou uma tristeza, eu tenho que me esforçar na criatividade, então eu vejo alguns trabalhos, eu acho tudo lindo, maravilhoso, e digo, nossa, essa pessoa se puxou, né? Então, viva o Canva. Viva o Canvas, exatamente. Viva. Porque tem ali em branco no Canva para tu criar. Isso. Gente, com que tempo, como que eu vou ter ideia para criar algo tão bonito? Tem cada coisa bonita ali. Pronta, né, Aline? Meu mapa mental ficou de bebezinho, né? Mas ficou bem legal. Eu adorei. Mas eu fiz o convite de casamento da minha mãe ali. E eu falei, gente, esse negócio é extraordinário. Outras gráficas, né? Não precisa mais gráfica, agora é tudo, eu vou fazer em casa. Não, porque é caríssimo um convite se tu vai mandar fazer hoje. Uma coisa que eu fiz ali rapidinho. Acho que eu fiz um dia antes. Ai, que bacana. Lá no Windows XP. Quase baixei o MSN. Vai que tinha alguém lá chamando a minha atenção. Aline, se alguém te chamar agora de Windows XP, não aguenta. Aguenta. Apelido. Pessoal, mais algum questionamento? Windows XP, Aline, meu Deus. Ai, tava demorando, tu viu? Windows 95. A série da Aline é o Windows Windows 95. Tu deu a deixa, agora o bullying vai ser grande, Aline. Ai, que eu vou achar um para ele, eu sempre acho. Amanhã eu vou levar uma disqueteira para ti, tá? Lá no plantão. Antes de ouvir a Karen, deixa eu só fazer um comentário agora. O Cláudio falou em disqueteira. Eu trabalhava num hospital em Viamão, e o hospital, na época, era administrado por irmãs. E aí a irmã do setor contábil, ela guardava os disquetes tudo dentro de saquinhos plásticos na caixinha dos disquetes. Aí um dia eu perguntei para ela, irmã, por que a senhora bota dentro de saquinho plástico? Ué, para não pegar vírus.
Meu Deus. Então, assim, ó, as historinhas são boas. É o mapa mental dela, é o entendimento dela. Eu ia nas Americanas comprar disquete, viu? Para guardar as fotos. Ai, mas eu também trabalhei no hospital que tinha uma impressora daquelas grandes que a folha era furadinha do lado ainda. Ah, sim, uma impressora matricial. Lá no Hospital Espírita. Eu tô muito velha, meu Deus. Deixa eu ouvir a Karen que levantou a mão. Vamos lá, Karen, tudo bem? Boa noite, prof. Boa noite, turma. Prof, gostaria de mais, mas normalmente sempre cai na minha noite que eu trabalho. Agora dei uma fugidinha aqui no banheiro para poder participar um pouquinho. Tô vendo que tu tá fardada aí. E eu queria saber, como as colegas falam, eu também, que eu trabalho aqui de noite e ainda trabalho de manhã na PUC. Então, a minha correria é enorme. Imagino. É enorme. Então, às vezes, eu gostaria de participar mais, até para me explicar porque que às vezes eu não participo, né? Porque eu estou sempre na correria. Também já estou um bom tempo sem estudar. E fazer os mapas, para mim, também foi bem complicado. Mas o que tem me ajudado é os meus filhos. E eles não fazem para mim. Eles dizem, mãe, primeiro tu faz e a gente te ajuda a finalizar. Maravilha. Então, isso tem, assim, ó, ajudado bastante a não desistir. Que bem. Pela minha correria e pelo tempo que eu estou sem estudar. Eles me ajudam bastante. Não, e adorei. Foi bem complicado para mim os mapas mentais. E adorei isso que tu disse, eles não fazem saber o que ia colocar. Legal. E vocês vão... Então, às vezes, eu não entro por eu estar aqui trabalhando. Sim. Agora que eu dei essa escapadinha, eu digo, não, hoje eu vou entrar, vou lá no banheiro. Ah, bom. Daí eu fugidinha. Obrigada por ter entrado aí, Karen. E isso que a Karen traz é bem importante, né? A gente vai buscar ajuda, mas não é os outros fazer pela gente, é a gente buscar ajuda e entender o que a gente está fazendo, para poder realmente aprender, né? Se a gente ganha pronto, a gente não vai aprender. E vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão estar voando, sabendo fazer mapa mental, planilha de Excel, que vem semestre que vem, quando vocês... É bom já ir se preparando. Mas não é uma coisa tão fora do comum, mas um gestor precisa conhecer essas ferramentas também, então, por isso que a gente acaba tendo que utilizar, também. Pessoal, deixa eu só ir adiante um pouquinho, então, na pauta aqui. Tá bom, falar... Obrigada, prof. Nada, Karen, bom trabalho por aí. Eu quero mostrar para vocês, não sei se alguns de vocês já conseguiu dar uma olhada nisso, mas é a parte das notas, tá? Como que eu vejo a minha nota e como que vai aparecer. Então, como eu estava mostrando, a gente está na disciplina aqui, então tem o curso, que aí aparece todas as disciplinas que a gente está cursando, os participantes, que é isso que eu mostrei para vocês, e as notas. As notas, vocês só conseguem olhar as notas de vocês por essa questão da privacidade dos dados e serem dados sensíveis, tá? Então, nas notas de vocês, olha só o que vai aparecer. Aqui a gente já tinha olhado do Cláudio a atividade de produção, o 5,2, e aqui apareceu já também do Cláudio a atividade de múltipla escolha, o questionário, que de 4 pontos o Cláudio acertou, de 6 questões, o Cláudio acertou 5, né? Então, a nota ficou 3,3. Então, agora a gente tem as duas notas que compõem o grau A. E aí a gente simplesmente soma essas notas. Na verdade, não. Essas notas, até tem uma coisa aqui que não tá legal, pessoal. Foi bom olhar com vocês, tá? Qual é o problema aqui? Não poderia estar 50 e 50, porque os pesos são diferentes dessas notas. Na verdade, a atividade de produção é 60 e as de múltipla escolha é 40% da nota. Então, tem um problema de configuração aqui. Mas qual é... Então, mas qual é a nota do Cláudio correta? 5,2 mais 3,3. Então, dá 8,3.
53. Na verdade, tem 3 décimos aqui de diferença, tá? Não chega a impactar tanto, mas a gente vai corrigir isso aqui. E aí, então, está me dizendo que a nota do Cláudio no grau A é 8,5. Ela está verdinha, assim, porque ela está acima da média. Qual é a média? Só para a gente lembrar, a nossa média é 7, tá? Então, se por acaso você estiver olhando a sua nota ali e você ainda não respondeu o questionário, certamente a tua nota vai estar vermelhinha. Por quê? Por que ela vai estar vermelha? Porque você vai estar com nota inferior a 7, tá? Fez as 2 atividades, a nota foi superior a 7, vai aparecer verde. E aí, depois, a gente vai compondo aqui com a nota do grau B, que, na verdade, são 3 atividades, elas ainda não estão formadas aqui, tá? E, para terminar a nota, a gente faz a média, então, soma o grau A mais a nota do grau B, divide por 2, e essa vai ser a média final. Para o aluno ser aprovado, tem que ser de 7 para cima essa média final. Mas, por enquanto, o que é importante para a gente olhar? Qual é a nossa nota do grau A, tá? Alguém de vocês já tinha conseguido dar uma espiada ali nessas notas? Se alguém conseguiu, levanta a mão. Eu já tinha acessado, prof. E na matéria de economia e de logística, inclusive, a nota já está dividida. Exatamente. Lá já está certinho. Aqui, que agora eu vi que está com esse problema. Legal. Então, esse aqui é um probleminha de configuração que a gente já resolve essa semana ainda. Legal. E aí vocês vão podendo acompanhar as notas de vocês conforme os trabalhos forem sendo entregues, corrigidos e respondidos aí os questionários, tá? Relembrando, uma coisa que eu já falei em outras tutorias também, mas surge a dúvida, quando que sai o feedback dos questionários? Quando é que eu vou saber o que eu acertei e o que eu errei? A entrega dos questionários, a data limite é dia 4 de maio. A partir do dia 5 de maio, se vocês entrarem novamente no questionário, em cada uma das questões, já vai estar aparecendo lá para vocês o que você acertou e se você errou, qual é a resposta certa, ou seja, o feedback da resposta certa. Então, essa é a lógica. Não cheguei a dar uma olhada, vou olhar agora junto aqui com vocês. Eu ia dizer que as disciplinas do segundo semestre do grau B vão abrir em seguida as unidades, mas eu não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui, teoria, que é a primeira. Só para a gente dar uma espiada. Ó, deixa eu ver se ela já está aberta. Já está aberta. Então, da unidade 3 e 4, tá? Que até eu acho que semana passada não estava aparecendo para vocês. A partir de agora, então, o material já está disponível para que vocês possam começar a estudar, se preparar para as aulas que vêm agora das unidades 3 e depois da unidade 4. Então, já está tudo disponível. Inclusive, já está aparecendo... Vou voltar aqui só para ver se é isso mesmo. Já está aparecendo as... não. Eu ia dizer que já está aparecendo as atividades. As atividades do grau B ainda está restrito, tá? Mas só para vocês saberem. A atividade de produção 2, das 6 disciplinas que vocês estão cursando, ela se restringe única e exclusivamente ao conteúdo da unidade 3. Então, provavelmente, logo depois que terminar a unidade 3, que for a aula da unidade 3, logo em seguida já vai ser a entrega da unidade de produção 2, tá?
Então, ela não vai ser lá no final do semestre. Provavelmente ali pelo final pela metade de maio para algumas disciplinas e para o final de maio das outras 2 disciplinas, vocês já vão fazer a entrega da atividade de produção 2, tá bom? E aí ela abrange só a unidade 3. As questões o questionário, daí sim, engloba a unidade 3 e unidade 4, e o questionário, a data limite é mais para o final do semestre. Deixa eu só perguntar para vocês, para mim ainda está aparecendo a Aline e a Karen com a mão levantada. Foi só porque vocês não baixaram ou tem pergunta para fazer? Eu tenho. Então, vamos lá. A prova. Uhum. É o meu terror. Tem a data ali ou eu que não vi? Não, as datas das provas ainda não estão divulgadas. Na tutoria passada, eu até falei um pouquinho das provas. Aline, eu já recebi o cronograma, mas vocês ainda não receberam. Eu vou verificar com a nossa equipe técnica por que vocês ainda não receberam, mas já existe uma definição das datas, tá? Como é que... Depois de unidade 1, 2, 3 e 4, aí depois a prova. Isso. Aí vai cair os 4 na prova. Isso, exatamente. Vai cair as 4. Para um suspeito, para. Consegue fazer a prova comigo, pro. Vamos fazer juntinha. Vem lá na faculdade e a gente faz juntinha. Não sofre por antecedência, Aline, porque assim, ó, o que a gente diz? A sofre antes. A prova, ela tem questões de estrutura muito semelhantes com as das questões dos questionários. Então, é aquele modelo de questão de múltipla escolha. Na prova final, são 10 questões, a gente retira das unidades, das 4 unidades, mais ou menos parelho, assim, pelo menos 2 questões de cada unidade, e depois a gente sorteia as outras 2 questões entre as 4, para tentar ficar mais ou menos parelho, tá? E aí, pela sequência, o que vocês têm ainda pela frente, né? Além das entregas desse próximo domingo, aí vai ter a entrega da atividade de produção 2, o questionário 2, abrangendo as unidades 3 e 4, e depois disso, então, vem a prova, tá? As provas... por junho, então? Lá por junho, isso mesmo, lá por junho. E a ideia é que até o final do mês de junho, vocês estejam com isso encerrado, e aí vem prova de recuperação para aqueles que precisarem. Vocês que estão aqui comigo hoje não vão precisar, tá? Eu já estou fazendo essa previsão. Mãe Margarete está fazendo uma previsão. Aí, pronto. Eu ia te perguntar isso, porque eu vi ali, no caso do TGA, que tu falou que tá errado. Meu Deus, 5,60 mais 2 daria 7,60, tá aparecendo 7,17. Vai ser corrigido, beleza? Mas corrigir. Esse décimo me reprova, né? Ah, sim, ele faz muita diferença, Aline, verdade? Devolve meus pontos. Devolve meus pontos, já vamos arrumar isso aí. Daí, no caso, eu vou ter que sair na média no GA, no GB, para poder ser aprovado, isso? Isso, na verdade, assim, somando GA com GB, tu tem que ficar com média 7, ou seja, tem que somar 14, isso aí, tem que somar 14. Então, se tu tá com 7,60, tu precisa tirar 6,4 no GB. E aí já tem, são 4 pontos entre 2 da atividade de produção, mais 2 do questionário, ou seja, tem 4 pontos que tu já pode garantir aí indo bem nessa parte. Tudo é com consulta. Posso tirar 0 na prova, então? Pode, não vai dar para tirar 0 na prova, porque vamos lá para a soma. Se eu tenho 2, se eu tirar a nota máxima na atividade de produção, 2, mais acertar todas as questões do questionário, mais 2, então eu estou com 4. Se tu tá com 7,6 mais 4, dá 11,6. Falta ainda um pouquinho, que é o que tu vai precisar tirar na prova. Foi essa a dúvida a hora que tava mostrando todas as notas. Então, eu levantei a mão, baixei, mas daí a dúvida voltou. Voltou. Não entendi. Beleza. Não, legal, muito legal.
E as provas vão funcionar assim. Isso eu expliquei semana passada, mas eu vou voltar sempre nesse assunto, que nem sempre todos conseguem assistir. Nós vamos ter uma semana, de segunda a sexta-feira, começando segunda às 8 da manhã e terminando sexta-feira à meia-noite, vocês vão ter esses 5 dias para fazer 3 provas, das 3 primeiras disciplinas. Uma semana de intervalo, começa a segunda semana de provas. Também 5 dias para fazer 3 provas. E aí vocês escolhem qual que eu quero fazer primeiro, se eu quero fazer tudo num dia, se eu quero fazer em dias intercalados, se eu quero deixar tudo para fazer na sexta-feira. Eu já disse que não é uma boa ideia, mas a opção é de vocês, tá? Então, daí vocês decidem quando querem fazer a prova. Mas esse calendário deve vir semana que vem, no máximo, para vocês já irem se organizando e vendo. Até porque, às vezes, a gente sabe que a maioria de vocês trabalha, né, e precisa ter essa organização. Eu achei que tinha um dia específico para fazer. Tipo, ó, dia 20 tem que fazer a prova de TGA. 21 é economia. Achei que era assim. Bate top. Quando o curso começou, Aline, o primeiro semestre, se vocês conversarem um dia com a turma que agora está no 4º semestre, eles vão dizer para vocês, mas era assim. Então, numa primeira versão a gente fez, só que a gente viu que ficou muito ruim, principalmente para quem trabalha. Vamos dizer para a Karen, né? A Karen trabalhou aí de manhã na PUC, agora de noite está no Moinhos, e aí que horas que ela vai fazer essa prova? Passou o prazo, ela não conseguiu fazer a prova. Então, pensando nessa realidade dos nossos alunos, que a gente mudou essa sistemática, e aí vocês conseguem gerenciar melhor essa realização das provas quando ficar melhor para vocês. Tá bem? A Karen ainda está com a mão levantada, mas como ela não se manifestou, acho que ela só esqueceu de baixar. Vou baixar a mão da Karen aqui, qualquer coisa chama de novo. Pessoal, eu não sei se agora vocês têm mais algum comentário, alguma consideração. Da minha parte, eram esses 2 assuntos que eu queria trazer hoje. Tudo certo? Gostei das participações aí de vocês. Eu sempre gosto quando vocês trazem as inquietações, quando a gente pode conversar, trocar ideia, porque aí eu consigo entender também o que daqui a pouco está incomodando vocês, né? Obrigado por ter trazido aí para quem falou, obrigado pelas falas. Bom, pessoal, ninguém levantou a mãozinha, ninguém abriu o microfone, então acredito que sejam essas as questões para a gente discutir. Tenham sido essas questões? A Adri abriu o microfone. Adri, tu quer falar? Não, foi sem querer. Ah, bom, acontece. Desliga o telefone, Catarina. Foi só para dar boa noite, né, Adri? Já sei, tá bom. Só para se despedir. Tá bem, então. Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom feriado para quem vai folgar amanhã. E nos vemos semana que vem novamente. Um abraço. Um plantão para ti, Cláudio. Vou dormir bastante por nós. Obrigado, Adri. Mas também tu só vai me ver dia 17, depois que eu vou ficar de noite, né? 2 semanas de noite. Vai morrer de saudade, né, Cláudio? Vai sim. E eu trabalhando, né? Não vai ter fofoca no café. Ah, acabou a fofoca. 2 semanas sem fofoca. Eu vou ficar fora da fofoca, na verdade. Galera, bom feriado. Aproveitem. Fiquem com Deus. A gente vai de plantão amanhã até amanhã. Até amanhã. Então, tá, fiquem com Deus. Então tá, beijão, obrigado. Boa folga, bom feriado. Por nos entender, por compreender.